Você consegue ver a IA hoje, muito se comentou quando lançou quando deu uma bomba da IA ali. Sim. É como se tivesse um malefício para o humano futuramente, fosse dominar o mundo, ou você acha que isso é só uma ferramenta para o uso pessoal que é muito, muito prática? Uma ferramenta muito prática? Pega teu celular aí. Não, sério, pega teu celular aí. Entra no WhatsApp e começa a digitar uma mensagem. O que aparece em cima? Uma correção de texto. Uma correção de texto. O que acontece se você ficar clicando no mesmo lugar da correção de texto? Você fica clicando. Ela vai trocando as palavras. Vai trocando as palavras, mas ela tenta montar alguma coisa. É a mesma coisa. Você tem um chat GPT minúsculo aí. É isso que o chat GPT é. Ele é basicamente um ultra corretor de texto avançado. Tanto que GPT significa Generative Pre-trained Transformer, ou Transformer Generativo Pré-treinado. O que ele faz? Ele basicamente utiliza essa mesma coisa. Ele prevê a próxima palavra. Você dá uma sentença para ele do tipo, me explique o que ocorre no núcleo do Sol. Ele vai ler cada uma dessas partes, vai fazer um processo chamado de tokenização, e depois ele vai tentar gerar uma resposta baseado nas diretrizes que ele tem. Ou seja, ele vai dar a primeira palavra, como por exemplo, o, e depois sol, e baseado no banco de dados dele, ele vai pegar o, sol, depois funciona, qual que é a palavra mais próxima, provável, né, de aparecer, o sol funciona através de fusão nuclear. Ou seja, o ChatGPT funciona assim. A grande revolução é uma coisa chamada limiar de atenção, ou espaço de atenção, que é para isso que os transformers servem, que são bibliotecas matemáticas. Eles conseguem associar, através de vetores, isso envolve álgebra linear, mas eles conseguem associar palavras que tenham proximidade. É por isso que o ChatGPT no começo, ele se tornou tão revolucionário, porque ele consegue meio que associar uma palavra a outra, ele consegue entender que tem uma ligação ali. Como, por exemplo, seu Jorge saiu de carro para ir na padaria. Ele consegue correlacionar muito melhor a padaria ao seu Jorge. Por quê? Porque ele consegue meio que ir de uma palavra até a outra. O seu Jorge está indo para onde? Na padaria. Ou seja, ele coloca com uma proximidade maior. É a mesma coisa que acontece no teu corretor. A diferença é que o ChatGPT é trilhões de vezes maior e utilizou trilhões de vezes mais conteúdo para ser treinado. É só isso. Ele é um corretor de texto ambulante. Para funcionar, pouco que eu sei, essas IAs elas precisam de um banco de dados muito gigantesco, né? Sim. Elas precisam de todo o conteúdo da internet, praticamente. Ela precisa ser alimentada. A que ponto estamos de elas se desenvolver com, como eu posso dizer, igual o ser humano, com pensamento próprio, criação própria? Sentimento? O que diferencia... Vou reformular a pergunta. O que pode diferenciar uma IA de um ser humano? O que diferencia uma IA de um ser humano é que... Muitas coisas, primeiro. Dizem que a capacidade de conexões, de tokens do ChatGPT-5, por exemplo, vai ser 1000 vezes mais do que o cérebro humano. Para começo de conversa, isso é mentira. O cérebro consegue formar quadrilhões de conexões. Segundo, cada conexão ela consegue ser renovada e refinada constantemente. O ChatGPT, ele é bom por quantidade. Todos esses microtreinamentos, os tokens que falam, sei lá, tantos bilhões de tokens, parâmetro de contexto, é como se fosse uma implementaçãozinha pequena em cima da outra, mas você não consegue refinar todas. Agora o ser humano não. O ser humano aprende uma informação, só que conforme o tempo vai passando, conforme as experiências, ele refina cada vez mais e mais. Ou seja, você nunca está preso a uma noção para sempre. Você não é um robô que é treinado uma vez e você só vai saber aquilo. Você consegue refinar isso para ficar melhor e melhor. Então o ChatGPT ele não tem consciência, ele não vai ter consciência. Até porque ele está dividido em diversos servidores, é uma coisa meio louca. O cérebro humano funciona de uma forma completamente diferente e, como eu falei antes, o ChatGPT é praticamente um corretor de texto ambulante. A China lançou o DeepSeek, né? É, o DeepSeek. Eu usei, inclusive. O grande concorrente do ChatGPT lançou gratuito. O ChatGPT também é gratuito, só que ele tem a versão paga. Sim. O DeepSeek lançou de forma gratuita a versão paga do ChatGPT. Falam que ele é mais leve, que demorou menos tempo para ser feito. Custou menos e é open source. E é open source.
Como é que se enxerga essa guerra entre China e Estados Unidos, desenvolvimento? Eu acho muito massa. Não, muito massa no sentido que é interessante ele ver isso. Querendo ou não, isso praticamente deu o pontapé inicial para quebrar o monopólio do ChatGPT, praticamente, que ele foi o primeiro. Na verdade, só surgiu o ChatGPT porque o Google foi burro. Sabiam dessa? Não. Você lembra a sigla GPT? Generative Pre-train Transformer. Ou seja, não é o Transformer do filme Transformers. É tipo a biblioteca que faz o negócio da atenção. Sabe quem foi que pesquisou e começou a desenvolver esse modelo? A Google. Só que ela não investiu nesse modelo. Daí, chegou a OpenAI e simplesmente pegou os pesquisadores lá, pegou o paper lá, que fala que é como se fosse um artigo científico na computação, falou, nossa, que interessante, vamos fazer. Pronto, do dia pra noite a internet inteira tá infectada com inteligência artificial. Ou seja, o ChatGPT existe porque o Google foi lerdo. Bombou, foi uma... Nossa, uma... Pois é, e isso acabou praticamente monopolizando para a OpenAI as inteligências artificiais generativas. Hoje em dia surge uma a cada semana, mas bem no fim todo mundo só se lembra do ChatGPT. Surge navegador da internet toda hora, mas você se lembra de algum além do Google? Difícil, tem o Opera, mas... Pois é, né? Mas você usa... Você pensa, navegador web, você vai chegar, Google. É tipo, inteligência artificial, ChatGPT. Isso aí. É isso, só que o DeepSeek ele tá meio que quebrando esse paradigma. Ele tá chegando com uma coisa que nunca foi visto nesse ramo, que é uma inteligência artificial daquele calibre, ser open source. Ou seja, se eu quiser, eu posso ir lá analisar e desenvolver minha própria. A questão é que requer um investimento até que bem considerável. E a IA, ela pode ser usada no dia a dia das pessoas, a gente nem tem noção como, né? Parte da automação, criação, você consegue enxergar um lado negativo da IA? Sim, o emburrecimento das pessoas. Porque, vamos ser honestos, é bom você ter uma conveniência, é bom você ter certas coisas, mas tem certas coisas que você tem que fazer por si só. Tanto que o próprio ChatGPT tem um aviso lá embaixo. A IA pode cometer erros. A IA pode cometer erros. Averiguas de informação. Se você for no Google agora, e digitar, entre aspas, como modelo de inteligência artificial, fecha aspas, escreve -openai.com, para daí você excluir o site da OpenAI. Você vai ver milhares de notícias e artigos que foram escritos com inteligência artificial e que a pessoa que pediu não teve nem a decência de tirar como modelo de inteligência artificial do começo. Ou seja, isso tá emburrecendo as pessoas de certa forma. Não, mas você tem que usar de uma maneira responsável. Eu mesmo já usei para pegar fórmulas e tal, mas eu até já fiz teste. Ele erra nas fórmulas. Ele acerta qual que é a fórmula. Me dê a fórmula da gravitação universal de Newton. Ele acerta. Ele me dá a fórmula, F e tal, sobre tal, ele me dá a fórmula. Agora pede para ele calcular aquilo lá. Ele vai te dar um número que vai parecer certo, mas se você souber como calcular a fórmula, você vai ver que tá errado muitas vezes. Mas essa parte do emburrecimento, da parte de deixar as pessoas dependentes, menos o cérebro, até de uma forma mais chula de dizer. Pois é, porque querendo ou não, uma informação cuspida na tua cara, aceita se você quiser. Porque antigamente era livro, você tinha que ir na biblioteca, ler, e não tinha Google, não tinha pesquisa, internet, essas coisas. Tinha que consultar pessoas que sabiam, livro, biblioteca, e que o Google, se afundar, né? O Google ele meio que democratizou isso. E já estava bem acessível antes do ChatGPT. Você tem vídeo, você já tinha o TikTok, você já tinha... Você tinha uma maneira de buscar informações. Sim, você tinha. Mas o ChatGPT... É que o Google não deixa de ser um grande inventário, né? Ele não deixa de ser um grande inventário, só que hoje em dia... Você quer saber tal coisa assunto, você entra num tal artigo, e quando você vai fazer um trabalho científico, você tem que usar fontes de outras pessoas assim renomadas com artigos oficiais pro teu artigo ou teu trabalho, né? Ser válido. Então, quando você começa a usar a inteligência artificial, você não tem fonte. Não. A fonte é o ChatGPT. A fonte é o ChatGPT. A fonte, ChatGPT. Tanto que hoje, você copiar um texto hoje, jogar no ChatGPT e perguntar pra ele se foi ele que ele fez, ele vai falar, não fui eu que fiz esse texto. Ele vai falar, fui eu que fiz esse texto. Ele deve
eu acho que a inteligência artificial ela deve ser usada como ferramenta, né? Assume Não como... embaixo. Ela tem que ser usada, exatamente, ela tem que ser usada como uma ferramenta, não como uma parte do teu corpo. É a mesma coisa, eu uso o celular pra trabalhar, eu não morro se eu ficar sem o meu celular. Ele é uma parte que me ajuda demais, mas eu não sou completamente dependente dele. O cara que vai pra faculdade, por exemplo, vai fazer alguma coisa e fica usando o chat GPT pra tudo, tá, beleza, você tá indo pra faculdade pra quê? Pra conseguir um emprego. Conseguir um emprego na área, vai continuar usando a inteligência artificial onde ela falha? Ou você vai ter que se virar nos 30? Você acha que isso é um jogo da massa pra manipular, igual foi, por exemplo, a televisão? Não. Isso é só... Não, o sistema que falam não é tão inteligente quanto pensam, não. Isso aí é só empresa querendo ganhar dinheiro e o povo seguindo a onda. Tá na moda. É a moda. É a moda. Mas é muito criativo o jeito que usam, né? Eu já vi no agronegócio a IA sendo usada para gerir todas as máquinas, Sim. melhorar a produção, controlar pragas e o crescimento do... Pois é, dependendo da aplicação, a inteligência artificial é uma ferramenta incrível. Ninguém tem que romantizar o ser humano, a pessoa tem que ficar quebrando a cabeça por coisa que a inteligência artificial pode fazer. Como, por exemplo, analisar quantidades massivas de dados para plotar gráficos, fazer predições. Como, por exemplo, estão utilizando até mesmo na área médica para achar novas combinações de medicamentos, descobrir doenças em exames de raio-x e ressonância magnética, coisa que daí a pessoa não tem que ficar lá colada com o olho. E às vezes a pessoa nem tem capacidade de fazer isso. Ou seja, esse é um uso bom da inteligência artificial. Ela é uma ferramenta incrível, só que ela tem que ter o apelo da massa. Então é por isso que ela é daquele jeito tão... digita aqui um negócio e vamos te dar uma imagem. Eu vi um corte num podcast não lembro se era do Flow Podcast, de um médico falando sobre a implantação da inteligência artificial para fazer quando a pessoa chega no hospital, triagem. Da triagem? E lá nos Estados Unidos estão usando já a inteligência artificial para fazer a triagem da pessoa. E o médico está explicando do perigo que tem isso, que a inteligência artificial não tem o feeling do ser humano. E isso, em muitos casos, pode dar um problema sério. Assim como no direito, por exemplo. Tudo aquilo que é no processo, que é exato, por exemplo, lei de trânsito. Lei de trânsito é exato, é aquilo. Exato. Você pode usar IA, mas num processo mais complicado, processo de homicídio, o perigo de você usar a inteligência artificial sozinha, sabe? Pois é, como que você vai saber realmente se a pessoa, ela realmente não agiu enquanto estava fora de si, sei lá, se ela não agrediu alguém enquanto estava fora de si, se realmente ela não queria ter feito aquilo, se ela entrou em pânico e tal, não tem um precedente legal extremamente exato, daí a inteligência artificial não consegue, porque ela é um robôzão. Então, é aí que o ser humano tem que entrar. É muito perigoso utilizar inteligência artificial em áreas que não foi feita para utilizar. Existem áreas específicas que a inteligência artificial precisa ser usada, e são as áreas de exatas. Como, por exemplo, a área de desenvolvimento de fármaco, a área na pesquisa analítica, até mesmo na fusão nuclear, para você ver todas as condições, fazer simulações e tal, aquilo é onde a inteligência artificial tinha que estar indo. Também na parte da educação e tal, mas isso precisa de um cuidado a mais, porque você está mexendo com informações que podem mudar a vida de uma pessoa, então você tem que garantir que elas sejam o mais certas possível. Assim. E essa tua fala é uma fala importante, porque ela tira aquela ideia que as pessoas acham que a IA vai substituir todo mundo, todos os empregos. E eu sempre achei que não. Eu lembro muito daquele filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, em que o pai do personagem principal, trabalhava na fábrica, né? Sim, e daí substituíram por Aí substituíram por uma máquina. Aí ele se adaptou, ele virou o cara que conserta a máquina. Então, sempre... Eu imagino que a IA não vai... Claro, ela vai derrubar muitos empregos, isso é verdade. Pois é, mas qualquer coisa que acaba surgindo como evolução, acaba cortando empregos de qualquer maneira. Não se adaptar. Como, por exemplo, o surgimento do saneamento básico. Você ter água dentro da tua casa. Praticamente acabou com o emprego de quem trazia água dos poços. Mas agora você tem emprego de encanador, as pessoas que desenvolvem todo o sistema hidráulico. Você tem uma gama de profissões novas. Então, o que a inteligência artificial substitui, sempre vai ter gente para fazer manutenção. Porque, querendo ou não, ela não faz tudo sozinho. Ela não se mantém sozinha.
Fora que a inteligência artificial é menos potente do que pensam. Pode parecer que o ChatGPT consegue fazer tudo, mas ele tem muita limitação. A maioria das pessoas pode não saber, mas é estimado que para cada resposta que o ChatGPT gera para tu, ele consome 100 ml de água. De tão quente que os servidores ficam por isso. Ou seja, ele gasta uma energia absurda. Chega um ponto onde se torna inviável. Por isso que o DeepSeek derrubou em 1 trilhão as ações do... Não, o ChatGPT nem tem ação ainda. Tipo da NVIDIA, das Big Techs. Por quê? Porque ele é 96% mais eficiente energeticamente. É por isso, as pessoas não percebem, o ChatGPT tem muita limitação. Ele precisa de quantidades massivas de informação. E tem uma estimativa de um estudo, que eu não me lembro qual é que é o título dele, em que até 2030, todo o conteúdo humano disponível para treinar a inteligência artificial vai ter acabado. Ou seja, até 2030, mais ou menos, é o limite. E não dá para treinar uma inteligência artificial com conteúdo gerado por IA. Sabia dessa? Existe o problema da recursão quando se trata de inteligência artificial. Você não pode realimentar ela? Você não pode realimentar ela em hipótese alguma. É como se fosse assim, já fizeram até mesmo um experimento. Pegaram uma foto gerada por uma inteligência artificial, que já gerou através de fotos reais e tal. Pegaram essas fotos geradas pela IA, alimentaram a IA para treinar ela e pediram para gerar de novo. Em menos de 10 gerações, assim, 10 ciclos do caso, a imagem saía completamente bugada. É isso que é. O conteúdo da IA, ele é muito mecânico, ele contém pequenos erros. Então, sem o conteúdo humano, que é para isso que a gente treina inteligência artificial, senão seria um monte de número na tua tela, você não ia entender nada. Sem o conteúdo humano, a IA se torna uma massa amorfa. É por isso que hoje em dia estão construindo até bancos de dados inteiros só para armazenar conteúdo verificado humano. Do tipo, não deixar passar nada que é de inteligência artificial. Vamos armazenar só livro que foi escrito por ser humano, só pintura que foi feita por um ser humano, desenho feito por um ser humano, porque essa é uma preocupação real. Até nas próximas décadas, o conteúdo disponível na internet para treinar a inteligência artificial acabou. Não vai ter mais.